noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a escritura que foi mencionada. Jó 38, verso 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Vamos pular para o verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, Senhor Jesus, o que é que escapa das mãos do Senhor? Nós temos consciência, ó Pai, que não somos nada, somos apenas pó. Mas é um pó que o Senhor transforma em um vaso, um pó que tem uma liga especial, que foi colocado pelo Senhor. O oleiro passa por tanta terra, tanto barro, mas ele vai num lugar escolher um barro. No meio de todo esse barro do mundo aí, o Senhor encontrou esse irmão, essa irmã, e sabendo, ó Deus, que podia a partir desse barro fazer um vaso para honrar o nome do Senhor. Ô Jesus, é só isso que nós somos, mas nas mãos do Senhor está bom demais, Senhor. Nos ajude, ó Deus, sermos propícios para sermos moldados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Vamos ouvir a irmã Ruth Gonzaga. Creio na palavra. Ela é do senador Canedo. Forças pra lutar.
quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois lá no homem interior amo tanto ao Senhor, em mim precisas governar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Amém. Deus continue te abençoando, irmã Ruth. Irmã Esther, minha filha, também estava ali tocando. Bom, mas vamos ocupar aqui. Eu quero continuar pensando. Parece que Deus toma a gente numa linha de raciocínio e você pode dar voltas e você volta a pensar naquilo. Deus sabe melhor, irmão. Deus sabe melhor, irmã. Por isso que muitas vezes, como a irmã Ruth Gonzaga acabou de cantar, muitas vezes nós queremos dar satisfação demais para os nossos sentidos. Satisfação para o diabo, satisfação para a enfermidade, para os médicos, para tanta coisa. E acabamos nos enredando com palavras, conosco mesmos. Muitas vezes as maiores respostas estão no silêncio. A maior resposta que Jesus deu, que atordoou, em seu julgamento, foi no silêncio. Satanás quer te ouvir. Você sabia que Satanás quer te ouvir? Porque enquanto você está calado, enquanto você está calada, Satanás não sabe qual o próximo passo. Ele fica em dúvidas. Então ele começa a criar situações para ouvir você falar. Aí vem aquele irmão e diz para o irmão Brando, diz assim, eu não sei se era mulher, mas eu queria falar com o senhor, irmão Brando, e é a respeito da sua família. É um problema. Agora, o irmão Brando não estava enfrentando aquela situação? Ele sabia o que ele estava enfrentando?
O irmão Brana virou para a pessoa e disse: eu não quero falar sobre isso. Foi por telefone, né? A palavra falar da semente original. Creio que é o 194 ou 94, alguma coisa assim. Muitas vezes o diabo inspira uma pessoa que está à sua volta, a pessoa menos provável da sua vida pode ser usada pelo diabo se ela der lugar. Pedro foi usado. Porque Satanás não pode entrar no seu pensamento, ele não pode entrar no seu coração. Para entrar, por isso que é errado o pregador colocar a mão na cabeça de um filho de Deus e dizer: sai, Satanás. Ué, Satanás não está nele. Ué. Sai enfermidade, sai. Mas o diabo não. Para entrar em você, ele teria que passar pelas 3 etapas da graça. Ele teria que ser justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo. Então ele não te faria nenhum mal, porque ele seria teu irmão. Mas o diabo tem uma forma de saber o que você está pensando. Qual é o seu posicionamento a respeito daquilo? Foi por isso que o irmão Brana não deu nenhuma confiança para aquela pessoa. Ele disse: irmão, eu não quero falar com você. Ele sabia que o diabo queria ouvir o que ele tinha para falar. O irmão insistiu, ele disse: irmão, eu estava predestinado para passar por isso. Deus sabe melhor. Agora o que importa não é o que eu sei, é o que Deus sabe. Se Deus sabe melhor a sua situação, Deus sabe melhor como resolver o seu problema. Vamos subir um pouquinho. O irmão Brana fala assim: vamos viajar no tempo. Vamos subir num tempo quando não existia nada aqui na terra. Quando o próprio Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tinha Goiânia, não tinha árvore, não tinha nada aqui na terra. Nem mesmo a terra aparecia nessa época, estava coberto. E o que Deus estava fazendo sobre essas águas? Será que Deus estava deprimido ali, por ali, sozinho, sem nada? Será que Deus estava ali, para onde eu vou, o que eu faço? Não tem ninguém para me conversar com alguém aqui? Mas meu Deus não, porque ele não pode falar meu Deus, ele é o próprio Deus. Se fosse eu, se fosse você, às vezes a gente cansa das pessoas, cansa da família, cansa dos problemas. Às vezes a pessoa chega: pastor, eu estou com vontade de ir para o mato, sumir, para um lugar que não tem ninguém, estou cansado da minha família. Eu falei: irmão, faz isso. Daqui a um tempo você volta me dizendo que você está com saudade dos seus problemas, com saudade da mulher, com saudade dos filhos, com saudade da casa, com saudade de tudo. Você só está cansada, só está cansado. Mas você não quer se livrar desses problemas, porque sem eles sua vida não é completa. Agora, Deus não estava ocioso. Não, gente, na eternidade, todo esse tempo, não sei quantos milhões de anos, Deus estava pensando em cada um de nós. Deus estava pensando desde uma grama. Para que eu vou fazer uma grama? Eu quero uma grama porque eu sei que lá no futuro eles vão fazer jardins, mesmo no jardim do Éden precisará de uma grama. Eu vou fazer uma planta porque eu sei que vai ter uma filha minha lá, um filho que gosta de plantas. Ele vai dizer assim: por que não tem uma planta que produz flores de diversas cores? Ele estava pensando, por isso que, resumidamente, quando ele disse que haja frutos e plantas segundo sua espécie. Que espécie é essa?
as espécies que estavam no seu projeto. Ele já tinha pensado em cada uma coisa que existe hoje na terra. Ele estava ocupado, gente. Deus estava ocupado na eternidade. Ele pensou na vida de cada um de nós. Ele conhece a sua história. Ele construiu em sua mente quando você nasceria, o que você passaria, onde você chegaria. Deus sabe melhor, minha irmã. Deus sabe melhor, meu irmão. Ou por acaso Deus pode se encontrar frustrado? Os anjos chegam no céu ali no trono, está Deus lá escorado na beira do trono. Oh, eu não contava com essa, mais essa. Não. Irmão Brana vai dizer, ele diz aqui, eu não sei se eu for ler, eu tenho que pular. Irmão Brana fala, Deus, o que o faz onipresente é a sua onisciência. Para ele ser um ser, ele tem que habitar um ser. E para ser um ser, ele tem que estar num lugar. No entanto, ele está sentado num trono e aqui ao mesmo tempo. Ele está em cada coração, em cada mente, em cada lugar do universo. Se a gente pensar com as crianças. Quando eu era menino, eu ouvia o pastor Joaquim Gonçalves pregando, Deus enche os céus e a terra. Eu pensava, meu Deus, a cabeça de Deus deve ser maior do que a terra. O corpo dele deve ser enorme. Acontece que, já pensou se Deus olhasse para a terra, assim como quem olha numa bolinha de gude, ia ser muito difícil, não é? Estou falando com os meninos. Ele teria que virar a bolinha para olhar do outro lado, se dependesse disso. Mas é que ele não depende de estar no lugar para saber o que está acontecendo. Quando o diabo pensou que estava enganando a Deus, aliciando a terça parte dos anjos, o diabo não sabia que no programa de Deus, Deus já sabia que ele estaria naquele canto fazendo aquilo. Quando o diabo foi expulso, foi lançado aqui na terra, chegou no Éden, andava para lá e para cá, e eu de olho na Eva. Ele sabia, essa daí é a porta. A qualquer momento, quando Adão estiver afastado, eu vou aproximar. Adão não vai saber do que eu vou estar fazendo, mas Deus sabia o que o diabo estava fazendo. No final das contas, o que Deus não sabe? Sabe por que chega um ponto que a gente vai entendendo um pouquinho melhor aquilo que o irmão Brana fala, creio que está deixando escapar a pressão, a mensagem, daquela mulher que tinha 60 com aparência de 30. Aquele estado de confiança, aquele estado que preserva a nossa vida, preserva o nosso sistema gástrico, aquele estado de fé que preserva o nosso estado emocional, nos controla, nos dá controle, jovens. É confiar que Deus sabe todas as coisas. Se Ele sabe todas as coisas, menos o seu problema, Deus sabe melhor. Veja aqui. Aí Deus estava lá naquele estado pensando, criando a história de Raabe, criando a história da mulher do poço. Jesus sabia que nem os discípulos podiam estar lá na hora que ele fosse conversar com aquela mulher. Isso ele sabia antes da fundação do mundo.
Você quer saber de uma coisa? Aquela mulher do poço poderia ter conversado com aquele Simão mágico. Ele poderia ter dito que era o Messias, mas ela não receberia. Havia uma coisa lá dentro daquela mulher que, apesar de pecadora, apesar de não valer nada para a sociedade, que a definia como filha de Deus. E se você pensar, voltar um pouco mais e lembrar de Isaac, você olharia para Jacó e para Esaú e pensaria, bom, esse meu filho aqui é de futuro. Esse é um bom menino, é um bom rapaz. Com razão, Isaac gostava, aparentemente, de acordo com a Bíblia, gostava mais de Isaac, ou de Esaú. Esse é de futuro. Olha só, não engana ninguém, é um bom menino, e isso, e aquilo outro e tal. Esse vai herdar tudo que eu tenho. Esse vai ser o meu sucessor, porque esse é bom. Mas lá de cima Deus estava olhando para aquilo que Isaac não estava vendo, sabendo melhor, conhecendo a história que ele já havia planejado a respeito de Jacó, e diz: eu sei que esse aí, que você não está valorizando muito, Isaac, é que é meu filho. E eu sei que ele vai trocar, ele vai trazer um prato de lentilha e vai tomar posse. E depois vai arranjar um jeito. Ele vai fazer assim, 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 e sua mãe vai instruir assim, e vai ser assim e tal, e ele vai entrar e pegar a bênção. Quando Esaú entrar, vai dar nisso, mas eu sei que ele vai fugir e vai para tal lugar, e vai ficar tanto tempo lá, vai acontecer isso, 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 e tal, e tal. Depois de um tempo ele vai voltar, vai ter que passar por um lugar que vai chamar, ele vai ter que cruzar o Jordão, ele vai ter que encontrar comigo para mudar essa história que eu sei que vai dar certo. Ele vai fazer isto. Você quer ver uma coisa? Olha só. Essa mensagem, creia de coração. Parágrafo 17. E a terra, sendo uma obra de Deus, absolutamente fala e testifica do seu ser. Tem que haver um Deus, ou não haveria nenhuma terra. Quer saber de uma coisa? Às vezes, irmão, você olha para os seus filhos assim, sempre tem certas fraquezas. E às vezes você pode até olhar para o seu filho, para a sua filha e pensar, não, para esse aí não tem mais jeito, não. Não tem para você que só conhece a história dele até hoje. Mas Deus sabe melhor, irmã. Deus sabe melhor, irmão. Ele pode ser torto. Quando nós já pensamos sobre isso, não tem como você fugir de certas coisas. Tem que repetir, não é? O que o pai daquele ladrão crucificado do lado direito pensava sobre ele? O que a mãe, mas que desgosto! Ele era um judeu, eu criei esse menino na sinagoga. Eu ensinei a lei, ensinei tudo para ele, olha o que deu. Perdido, maldito é o que é pendurado no madeiro. Eles não sabiam nada a respeito do fim daquele rapaz. Mas Deus sabia que precisava dele lá na cruz. Para mostrar os dois lados da humanidade. Aí você vai para Jonas. Será que Deus preparou aquele peixe? Foi imediatamente ali quando Jonas estava? Não se sabe quando foi. Às vezes aquela baleia... Isso era coisa, não se sabe quanto tempo. Já estava lá andando pelo mar. Ela mesma sabia qual era a sua missão. Mas Deus sabia que precisava daquela baleia para escrever sua história. Da mesma forma, cada um de nós somos parte, a continuação desse Atos dos Apóstolos. Nós somos esta Bíblia.
Talvez a sua vida, a sua história não está aqui na Bíblia física, mas existe uma outra réplica, ou seja, esta é a réplica da que tem nos céus. Lá sim, tem a sua história do começo até o fim. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo, irmão. Espera um pouquinho, irmã. Espera um pouco. Não terminou a história ainda não. Deus sabe melhor. E quer ver? Tem que haver um Criador ou não haveria nenhuma criação? E se essa palavra com a qual Ele criou a terra dá a promessa, ela tem que criar exatamente, através de sua palavra, o que essa terra criada no princípio, quando Deus disse, haja. Isto pode ter levado 10 bilhões de anos. Você vai ver o que é crer. A fé que você tem é a fé de Deus. Não é fé em Deus somente, é a fé de Deus. E Deus sabe disso. A fé da irmã Hatmuser não era fé no irmão Brana. Ela tinha a fé do irmão Brana. Aquela viúva lá dos dias de Elias, o irmão Brana não disse que ela tinha o mesmo caráter que Elias tinha? Então ela tinha a mesma fé que Elias possuía. Por isso não era fácil. Pensa você. Nós entrássemos num estado de crise, de repente, você está em casa, não tem outro meio. Tem ali um pouquinho de comida, alguma coisa lá, e chega alguém estranho e te pede para você fazer para essa pessoa, sem que você tenha seus filhos lá, talvez magrinhos, aquela situação. É fácil. Como a sua história não é fácil, como aquilo que você está enfrentando hoje não é fácil. Mas por que você está superando? E muitas coisas não têm explicação e Deus não explicará. Mas simplesmente na hora certa Deus vai agir. Aquela mulher decidir pegar aquilo e levar para o profeta primeiro, tinha que ter fé mesmo, tinha que ter uma fé sobrenatural. Somente a fé sobrenatural te leva a atitudes sobrenaturais. Olha aqui no 14. Mas parece que isso não pode se mover corretamente. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. Eles não têm nada a ver um com o outro. Nós falhamos quando perdemos a conexão com a nossa predestinação. Ou seja, com a vontade perfeita de Deus. Aí você tem que voltar e entrar no eixo novamente. Eles não têm nada a ver um com o outro, de modo algum. O intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra. E qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus, homem no sentido generalizado também, mulher, irmã, irmão, e qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus, não pense em nada intelectual, mas ele é dirigido em seu coração através do Espírito de Deus. Agora veja aqui, vamos voltar aqui. Eu não sei quanto tempo isso levou, mas quanto tempo isso levou, não quer dizer nada. Porque Deus é eterno e Ele disse, haja. Gente, todo filho de Deus, a fé dele é sobrenatural.
Não foi fácil para Noé sustentar de pé diante daquela geração. O irmão Branham disse que era uma geração intelectual. Era uma geração poderosa. Quer saber de uma coisa? Que convivia com os dinossauros. Nunca houve era glacial. Isso aí é coisa de desenho animado, de filme, diz. O dilúvio foi quem destruiu aqueles dinossauros. E aquela gente lá convivia com aqueles bichinhos esquisitos que a gente vê por aí. E eles sabiam lidar com essa coisa. E Noé se posicionar com uma fé que não tinha nada a ver com o natural. É que Noé sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus não poderia falhar. E Noé não tinha uma Bíblia cheia de exemplos, como nós temos, e não só a Bíblia, mas a Bíblia revelada. O que te falta para tomar a posição que você precisa tomar? O que Deus falhou em te entregar para ser a cristã, o cristão que você deve ser? Deixa a palavra, a mensagem inundar todo o seu ser, sua alma, seu espírito. Tudo isto resolverá a situação. Mas você não pode fazer nada. Tudo é Deus, é a graça soberana de Deus. Nenhum conhecimento pode resolver isso. E isso começou a se desenvolver, pois Deus tomou a sua própria palavra e creu. Deus creu em sua própria palavra. Se o próprio Deus creu em sua palavra, eu que não vou crer. Tudo que Ele colocou nesta mensagem é a manifestação do Filho do Homem. É Deus pregando para a sua noiva. É Deus unindo o corpo à cabeça, que é Cristo. Tudo que nós precisamos para chegar à perfeição, para chegarmos no arrebatamento, já está em você, já está em nós. Não há nada, simplesmente a coisa tem que vir à tona. E Deus sabe que isso chegará lá. E se a sua palavra, a sua criação, sua obra aqui, prova que Ele é o Criador, então por que não podemos tomar a sua palavra no que ela diz e crer nela? Quer saber de uma coisa, irmão? Resolva esse problema hoje. O diabo tenta te tirar desse quadro. E ele tem provas suficientes, incontestáveis, que você não merece estar na mensagem. Não merece mesmo estar na mensagem, não. Mas a mensagem está em você. Ninguém merece estar na mensagem, mas por predestinação, Deus colocou essa mensagem dentro de você para garantir a sua chegada lá. Ora, ela é a mesma palavra do Criador. Aleluias, 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 aleluias. Deus sabe melhor, irmão. Deus sabe melhor, irmã. Sua mente não sabe nada. Quer saber de uma coisa? Tira tudo que ela tem contra você e coloca o que Deus tem a seu favor. Deus tem o sangue, o cordeiro no propiciatório. É isso.
É isso que te levará à perfeição. É o quê? A sua predestinação. É o sangue no propiciatório que te dá tempo para chegar lá. Vamos ser felizes? Misturar lágrima com sorriso e dizer: Senhor, não importa se eu tenho fraquezas, mas eu creio na palavra, eu creio na mensagem precursora da sua segunda vinda. Eu sou forte, eu sou fraco. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Mas como é que eu sou forte? O Senhor é a força da minha vida. Por outro lado, eu sou fraco, mas a mensagem que eu creio é forte. Não é você que está se dirigindo, se colocando no arrebatamento, é a sua predestinação. Deus te viu antes da fundação do mundo lá. Ele sabia que você estaria lá, e você estará lá de todos os jeitos, em nome de Jesus Cristo. Deus sabe melhor, irmão. Deus sabe melhor, irmão. É sua história. Você está passando, mas não chegou no fim. O final da sua história é o arrebatamento. Fiquemos de pé. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, levantar as mãos para os céus e saudar ao nosso Redentor, onipotente Deus, grande conquistador. Aleluia! Ao Cordeiro que é digno, e cantava um novo cântico ao Cordeiro dizendo: